Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11, a gente vai ler apenas um versículo, e hoje eu falo sobre o que separa os homens dos meninos na fé. O que separa homens de meninos na fé. Minha oração é para que a gente cresça ouvindo a palavra do Senhor mais uma vez. O texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, pensava como menino, falava como menino e raciocinava como menino. Mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. O texto que lemos fala tão diretamente que quase a gente não precisa de alguém para pregar, para explicar o que o texto está dizendo. Porque uma simples leitura do texto já explica tudo que a gente precisa aprender. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: quando eu era moleque, eu agia como tal, eu falava como tal, eu pensava como tal. Depois eu cresci e eu deixei as coisas de moleque para trás e comecei a agir como adulto, a pensar como adulto, a refletir como adulto. Na igreja nós temos todas as faixas etárias espiritualmente falando. Então nós temos bebês, aqueles que estão se descobrindo agora como filhos de Deus, não importa a idade, são bebês espiritualmente. Nasceram de novo, e nesse novo nascimento, eles não sabem nada ainda. Então eles estão começando a se descobrir ainda como nova criatura. E essas pessoas que estão se descobrindo como os filhos de Deus, não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, não. Essas crianças são bem-vindas. Quanto mais dessas, melhor. Pessoas que nem sabiam que a Bíblia era contra a idolatria, por exemplo. Nossa, pastor, eu tinha uma imagem da Aparecida na minha casa, e eu achava que a Bíblia falava sobre isso, apoiando. Agora o senhor falou sobre isso, puxa, eu nunca imaginava. Bom, na igreja nós temos também aqueles que já estão engatinhando, não são mais um recém-nascido, mas estão se descobrindo, apalpando as coisas, e pegando aqui e ali, experimentando as sensações e gostos e tudo isso. Esses que estão palmilhando os primeiros metros da caminhada, também não é desses que Paulo está falando, não. Tá? Depois nós temos as crianças, que correm o tempo todo, que estão aprendendo, que perguntam sobre tudo. Quem já teve filho criança, lembra do filho quando era criancinha? Criança pergunta tudo. Não é? Então, para que isso? Mãe, para que aquilo? Isso aqui. Não, chega e enche a paciência às vezes. Né? Chega. Então, obviamente, tudo isso é muito saudável. Tudo isso que eu estou falando é muito saudável. Na verdade, é lindo vermos pessoas nascendo, engatinhando, crescendo na fé. Né? Nesse tempo que eu tenho de caminhada, alguns hoje são pastores, alguns hoje são líderes que eu vi nascer, que eu ajudei no parto, e eu estou falando espiritualmente. Pessoas que eu preguei o evangelho, para quem eu compartilhei a fé. Na inauguração do último prédio que a gente estava, eu trouxe um dos meus filhos na fé. Alguém que me ouviu pregar o evangelho, ele era traficante de drogas, levantou a mão, foi lá na frente e tal, e veio aqui já compartilhar, pregar a palavra hoje como pastor e tudo isso. Mas o texto, então não é disso que a gente está falando. Mas o texto chama atenção para um problema. Existem algumas pessoas que não crescem nunca. É a síndrome da Cinderela para as irmãs e do Peter Pan para os homens. Eles não crescem nunca. Não passam de fase. Eu conheço alguns textos na Bíblia. Se você já quer refutar, não, pastor, mas a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança. Então, calma, eu conheço os textos da Bíblia que falam que devemos ser como criança. Que quem não se tornar como uma criança não pode ver o reino de Deus. Enfim, da boca das crianças sai o perfeito louvor. Como meninos recém-nascidos, a gente deve desejar o puro leite espiritual, Pedro 2. Eu sei esses textos.
eu conheço esses textos. Mas esses textos, eles estão falando a respeito de lidar com a vida sem a malícia dos adultos. É disso que o texto está falando. Quando a Bíblia diz que a gente tem que lidar como meninos recém-nascidos, e a gente tem que ser como uma criança para entrar no reino e tal, ele está falando da questão de lidarmos com a vida sem a malícia dos grandes, sem a malícia dos adultos. O assunto ali tem a ver com a simplicidade. Lembra que Jesus diz, sejam simples como as pombas. É disso que ele está falando. Está falando da pureza que está nas crianças. Ok? Mas esse não é um problema dessa igreja. Porque temos pessoas que são simples como as pombas, como as crianças, tal. Eu acho que isso está bem resolvido já. Só que na igreja existem pessoas que não crescem. O cara se converteu, eu me lembro que uma vez no rádio, a irmã ligou, falou, pastor, eu tenho uma pergunta. E a pergunta dela era rolo de igreja. Rolo, algum rolo, eu nem lembro agora qual era o rolo. E aí, eu falei para ela assim, ela fez a pergunta, falou, pastor, eu sou nova convertida e eu tenho uma pergunta, tal. Eu falei assim, você é batizada? Não, porque eu sou nova convertida. Aí ela fez uma pergunta, era um rolo de igreja, eu falei assim, mas quanto tempo faz você é crente? Ela falou, 3 anos e meio. Aí eu falei, irmã, peraí, eu vou responder a sua questão, mas primeiro deixa eu te corrigir numa parte. Não fale para os outros que você é nova convertida que pega mal. Ela falou assim, como assim pega mal? Eu falei, porque com 3 anos e meio, Pedro já era apóstolo. E você está nessa que você é nova convertida? Quer dizer, você nem é batizada. Em 3 anos e meio você não é batizada. Nas águas. Que conversa que é essa? Não, pastor, porque eu ainda não decidi. Ou fuma, ou bebe, ou vive uma vida sexual ativa sem marido. É algum rolo. É rolo. Que não quer largar o osso. E por isso não é batizado. Aí vem aqui assim, eu sou nova convertida. Não é, mano? Falei, irmão, você, 3 anos e meio, você já ouviu mais pregações do que qualquer apóstolo. 3 anos e meio, quantos cultos tem na sua igreja? Eu vou 2 vezes por semana. Quantas semanas tem um ano? Quantas mensagens você já ouviu? Quantos ensinamentos? Então, a gente está lendo textos, agora, a gente lê um texto, onde vemos que isso é um problema, pessoas que não crescem, que já existia na igreja desde o início. Aí quando eu vejo isso, me dá um alívio, porque eu falo assim, ufa, não é só comigo, o apóstolo Paulo já sofreu com esses caras. Tem isso aí também, historicamente, na igreja. Então, na igreja nós temos homens e meninos na fé. E quando eu falo, estou usando o gênero masculino, mas quando eu falo homens, adultos e meninos, eu estou falando de crianças, que pode ser homem ou mulher, tá certo? Então, esse era um problema, ter homens e meninos, enfrentado, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo não conseguia aprofundar assuntos, trocar o assunto, e aprofundar um degrau a mais, descer 1 metro a mais, em profundidade, e por causa desses moleques que não crescem, a gente sofre porque o apóstolo Paulo podia ter tratado assuntos muito mais importantes. Quer ver? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a gente está no 13, né? Volta 10, hein? No capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Meninos, pessoas que não cresceram. Com leite eu vos criei, e não com carne, porque ainda vocês não podem suportar, e nem vocês não podiam suportar, e nem tampouco agora podem. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu dei o peito, o leite, a mamadeira na boca de vocês, a chuquinha, quando vocês eram bebês. Só que agora o cara está dentado, com a boca cheia de dente, e quer leite ainda. Aí o Paulo diz assim, não, filho, agora é hora de uma refeição sólida, é hora da gente tratar um assunto mais denso, um assunto mais complexo, é hora da gente descer um nível, aí subir mais um degrau, ou aprofundar mais, teologicamente falando,
E ele diz assim, eu não consigo, o próximo versículo, o 3, porque ainda sois carnais. Ele diz que no versículo 2, com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis. Nem tampouco agora podeis, porque vocês continuam sendo crianças. E por que eu sei que vocês são crianças? Porque vocês são carnais. Porque, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventura carnais e andais segundo os homens do mundo? Então, o que separa homens de meninos na fé? Pastor, interessante, como que eu sei se eu sou um homem no reino espiritualmente, ou um moleque na fé? Então eu espero contribuir hoje com isso. Contar uma piada. Uma vez o BOPE estava numa operação de tomada de um morro perigoso do Rio de Janeiro. E você sabe, quando o BOPE sobe o morro, o pau quebra, né? E aí, o BOPE é tipo a rota daqui de São Paulo. E aí, ele está lá, morro acima, e o pau quebrando, e gente correndo, e tiro comendo solto, e matando gente e tal. E aí eles fecharam lá uma boca, e corre para cá, corre para lá, corre aqueles vagabundos, aqueles caras bandidos, os traficantes que ficam lá, os pau-mandados, né? Eu não sei como é que fala no mundo do crime isso aí. Os caras que ficam lá na boca, tal, mas não é o dono. Aí, eles fecharam, tinha uma meia dúzia desses, né? E a algema daqui, aí o outro levantou a mão, massa de um negão de 2x2, largão assim, maior do que eu, só de boné, sem camisa, de bermuda, né? Largou a arma, ficou. Aí quando chegou os policiais, falou assim, não, eu não faço parte não, eu sou evangélico. Aí o policial falou assim, uai, mas então o que você está fazendo aqui na boca de fumo? Aí ele falou, não, eu estava passando por aqui, porque é meu caminho e tal. Ele falou, você é evangélico com essa roupa? Desse jeito aí, cheio de tatuagem e tal, não sei o quê. Ele falou assim, não, mas é que, né, agora eu sou crente, não sei o quê e tal, tal. E para azar dele, tinha um policial evangélico lá. Aí o policial falou assim, você é crente? Eu sou. Fala um versículo. Aí falou, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o policial falou, outro. Aí falou, outro? Tem um que fala assim, que Deus amou e tal, não sabia o versículo. Aí o policial falou assim, tá bom, eu vou te ajudar. Tipo o professor Raimundo, eu não devia. Eu vou te ajudar. Aí ele falou para ele assim, canta uma música. Um louvor aí da sua igreja. Aí ele parou e falou assim, eu sou uma florzinha de Jesus, abro minha boquinha para cantar e fecho o olhinho para orar. O que aconteceu? Esse cara era da igreja, ele foi criado na igreja, até moleque, depois saiu, ferveu no mundo, agora chega o policial, não, eu sou crente, só que a lembrança dele era lá da escola dominical, da escola infantil, lá do cultinho das crianças e tal. Eu abro minha boquinha para cantar e fecho meu olhinho para orar. Não cresceu. Finalmente, no reino de Deus, o que é que separa homens de meninos na fé? E como eu sei se eu sou um adulto ou uma criança? Eu deixo 3 pontos para a gente pensar. Primeiro, homens progridem, meninos são sempre imaturos. Homens progridem, meninos são sempre imaturos. Um problema que eu quero trazer para vocês, um outro, que a questão da falta de crescimento e de maturidade traz. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5. E veja a encrenca. E quem saiu perdendo? A gente. De novo. Porque o autor aos Hebreus, que para mim foi Paulo, mas tem uma grande discussão se essa não é, então eu vou dizer autor aos Hebreus, vou ser politicamente correto. Então o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte, que ele tá numa cadência
interessantíssima, profundíssima, falando a respeito do sacerdócio de Cristo. Olha que interessante. Apresentando Cristo como sacerdote, isso só vai acontecer em Hebreus. Que Jesus é o sacerdote espiritualmente, que ele é o sumo sacerdote, e assim como Melquisedeque tem ele faz o paralelo entre Jesus e Melquisedeque, não sei o que lá. Aí do nada ele para e fala assim, não dá para continuar porque vocês são moleques. Como isso? Vamos lá. Hebreus capítulo 5, versículo de número... Só para mostrar essa cadência para vocês, eu leio o versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, da sua vida, tendo oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veja que ele está vindo numa cadência, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ponto. Aí o autor diz assim, gente, a esse respeito, temos muito que dizer, mas é de difícil interpretação. Tipo assim, eu quero ensinar, mas o que eu quero ensinar é difícil, não é para qualquer um aprender. Você tem que ter feito a lição de casa, pelo menos até aqui, para entrar numa nova matéria, entendeu? Ele vai dizer, versículo 11, a esse respeito, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação. Por quê? Porque vocês se tornaram tardios para ouvir. A palavra tardios para ouvir aí é a mesma palavra grega népios, que aparece para meninos. Ele diz assim, eu tenho muita coisa para falar nesse assunto, só que eu não consigo falar para vocês porque vocês são meninos. Vocês ouvem, mas não adianta. Vocês ouvem, mas vocês não entendem. Versículo 12. Na verdade, vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo. Outra versão diz assim, com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, mas ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça porque é criança. Porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Entendeu o rolo? O apóstolo Paulo está vindo numa cadência, ele para e fala assim, eu queria aprofundar muito esse conceito, entre esse paralelo entre Jesus e Melquisedeque, porque ele é sumo sacerdote, porque que ordem é essa? A ordem de Melquisedeque só aparece aqui na Bíblia e tal. Aí ele diz assim, então, eu queria explicar para vocês, só que não dá, porque eu vou ficar falando sozinho. Se eu explicar isso para vocês, não dá, porque vocês são crianças. Isso não é eu que estou falando para vocês. É o autor aos Hebreus que está dizendo para a sua audiência. E aí ele diz assim, porque se vocês só vivem na base do leite, vocês são moleques ainda, são crianças, são bebês. E o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje não é leitinho, Toddy, Nescau, Quick. Não. O que eu tenho para compartilhar hoje é uma comida sólida que vai deixar você... Sabe aquela comida que você come e sua porque a comida é forte? Ele está dizendo, hoje a comida era forte, mas eu não consigo compartilhar com vocês porque vocês não entendem. Muito embora, o puxão de orelha está no versículo 12, vocês já deviam ser mestres, né? Levando em consideração o tempo. Porque quem é crente há 10 anos e está na mesma, o que você não entendeu ainda? Que é para você pregar o evangelho, é para você liderar, é para você trabalhar, é para você ir para cima. Que parte você não entendeu? Quem é crente há 4 anos, 3 anos, e está na mesma ainda, está choramingando pelas mesmas coisas ainda. Então, primeiro, homens progridem
Meninos são sempre imaturos. O autor está querendo aprofundar o ensinamento, mas ele olha para a sua audiência. Claro que é uma carta. Eu acho que você está me fazendo entender. E percebe que não adianta aprofundar, porque ele vai ficar falando sozinho. E ele diz assim, vocês tinham condições de vocês darem aula, de vocês explicarem, de vocês pregarem. Eu era pastor no interior, está sendo transmitido? Tá? Funcionando? Eu não sei se vai ter alguém assistindo aí lá de Lins, mas eu era pastor lá em Lins, e de vez em quando vem a Marta aqui na igreja com o Elias, que a Marta canta pra caramba, lembram da Marta? Que o Elias vem aqui, nas férias ele sempre vem para cá. E aí, uma vez, então quando eu assumi essa igreja, o Elias era assim, molecão, né? Tocava, mas não estava aí para a palavra, assim, tá? Era um jovem. E aí, ele começou a andar mais comigo, ele começou a ficar mais interessado pela palavra, pela Bíblia. Hoje ele prega lá e tal. Mas eu saí, viajei para atender algum evento, algum compromisso que eu ia pregar fora, e me deixei o meu segundo, o segundo pastor lá da igreja. E aí, o Elias conversando, o pastor pregando, o Elias conversando. E aí, o pastor falou assim, irmão Elias, vem cá orar. Aí ele ficou com o olho desse tamanho, olhou parece piada, mas não é essa, tá? Essa é a verdade. Ele olhou para o pastor e falou assim, eu? Aí o pastor falou, irmão, vem cá orar, para a gente encerrar o culto. Ele falou assim, não pastor, chama o Joel. O Joel é o irmão dele. Pastor, chama o Joel, eu não manjo. Lógico que até hoje todo mundo tira sarro dele, né? E aí, Elias, você não manja, então? Na hora do desespero, não, chama meu irmão, eu não manjo. Então, o autor está dizendo assim, gente, vocês já podiam dar aula disso aí. Vocês já podiam pregar o evangelho. E o termo grego para menino, essa palavra que eu já falei, nepiosa, eunépios, significa criança, infante, inexperiente ou imaturo. São essas palavras que significam em português. Então, enfim, o que separa meninos de adultos no reino? Primeiro, meninos progridem, ou melhor, homens progridem, meninos são sempre imaturos. Pastor, como assim meninos são sempre imaturos? É que os meninos, eles têm alguns problemas. Eles não conseguem crescer espiritualmente em algumas questões. Por exemplo, meninos não conseguem aceitar coisas que eles não gostam. Isso é um problema. Então, se o irmão veio aqui, ele toca, por exemplo, ele toca violão, teclado, qualquer coisa. Eu não entenda que eu estou querendo dar indireto, que eu não estou. Tá? A pessoa vem aqui e toca, ele é um cara do louvor. Só que tem uma música que ele não gosta, porque não tem música que a gente não gosta. Tem umas músicas, a música é evangélica, a letra é boa, só que eu não gosto. Entendeu? Para mim, aquela música que nós somos corpo, não sei o que lá, tipo a música do Criança Esperança, sabe? Que eu não gosto, porque me lembra do Criança Esperança. Para mim, o cara copiou a música, um pedaço da música, e tal. Então, eu não gosto. Mas a música é boa, a letra é boa, somos corpo, assim, bem ajuda, mas eu não gosto. Então, é uma questão de gosto, pessoal. Aí eu toco aqui na banda, não sei lá o que, eu toco contrabaixo, sei lá o que. Aí vai tocar música. Se eu sou menino, os meninos não conseguem aceitar aquilo que eles não gostam. Falam assim, essa música eu não toco. Peraí, moleque. Mas você não é da banda? É. Você é líder? Não. Quem define? Fulano. É você? Não. Então por que você não cresce e toca a música? Meninos fazem biquinho. Meninos fazem birra. Meninos não aceitam, não conseguem aceitar aquilo que... Por exemplo, aceitar coisas que não gostamos é coisa de adulto. Você não trabalha? Você queria levantar a hora que você acorda? Por exemplo, quem levantou 5 da manhã aqui, levanta a mão, hoje. Aí, essa galera aí. Beleza. Lila, que hora você levantou? 5h10. Isso é todo dia ou só hoje? Perdeu o sono. Você gosta de acordar 5h10? Não. Eu venho numa frequência nessas últimas semanas que eu estou indo dormir 1 da manhã, né, Nessa? Meia-noite e meia, 1 da manhã, não sei o que lá. Acordando 5h30. Aí você fala assim,
não dá tempo. A hora que eu paro, eu já durmo. Eu chego em casa, tem um tempinho, eu falei, cara, mas você acabou de sentar no sofá e já está dormindo e tal. Aí se você pergunta, o senhor gosta de ir dormir 1h? Não. O senhor gosta de chegar em casa esse horário? Não. Que hora que o senhor queria chegar em casa? Não, eu não queria sair de casa. Se é essa a pergunta. Ou seja, aceitar coisas que não concordamos ou não gostamos é coisa de quem já cresceu. O trabalho, o chefe, o sócio, a cobrança, os horários. Isso é coisa de quem cresceu. Porque você, imagina, você chega lá, hoje eu não vou não. Oh, peraí, mas quem vai no seu lugar? Não, você tem que ir, porque se você não for, você vai ser mandado embora. Por isso que meninos não conseguem ser constantes no reino de Deus. Eu estou me fazendo entender ou não? Por isso que meninos não conseguem manter uma constância no reino de Deus. Os meninos não conseguem aceitar aquilo que eles não gostam. Não, eu não gosto, então eu saio. Peraí. Meninos criam antipatia sem sentido. Então, sabe aquele negócio que no mundo você fala assim, meu santo não bate com fulano? Meninos têm isso na fé. Fala assim, vem cá. Acabou de chegar aqui uma família na igreja, e eles vieram machucados de uma igreja. A nossa igreja é cheia disso. É ou não é? Vieram machucados da igreja X, ou ficaram parados, não sei o quê, foram humilhados, ou o pastor sei lá o quê, e tal. Beleza. Aí o cara chega aqui na igreja e fala, o que você faz? Então lá eu era pastor. Ou então lá eu liderava as irmãs, ou os homens. Ou eu cantava, ou eu pregava, ou eu orava, ou não sei o que lá. Aí chega o irmão aqui, a gente não sabe se esse irmão presta ou não presta. Na caminhada a gente vai descobrindo. Mas não gostei. Ó a roupa dela. Ó a roupa do irmão. Ó o sapato. Isso é sapato de vir na igreja? Isso eu não sei o que lá. Não gostei desse irmão. Isso é coisa de moleque. Moleque que tem dessa. Porque você não tem um filho, que você tem um amigo, que o seu filho, não vou com a cara desse seu amigo. Você não tem que ir com a cara, é meu amigo. Não, mas eu não gosto. O que separa homens de meninos na fé? Maturidade. Maturidade. Irmãos, meninos não conseguem aceitar coisas que eles não gostam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Irremediavelmente, você vai encontrar pessoas que pensam diferente de você. E você não pode levantar e ir embora, porque quem faz isso é moleque. Quem faz isso é menino. Você está entendendo? Porque se eu tivesse essa mentalidade, uma hora dessa eu não estava aqui, eu estava lá na minha sala assistindo um filme. Não estava aqui pregando, porque aqui também tem moleque. Que barulho é esse? Irremediavelmente, você vai encontrar alguém que vai te contrariar na igreja. Alguém que vai pisar na bola com você por algum motivo, que vai deixar a desejar, que você lançou uma expectativa sobre aquela pessoa, aquela situação, aquele caso, aquela situação pontual, e essa pessoa vai te contrariar. Você esperava A e foi B. E você não pode entregar o trabalho, porque fulano não cumpriu o que falou. Porque isso é coisa de moleque. Você está entendendo? Isso é coisa de menino. Pastor, eu quero entregar. Por quê? Porque ele olhou feio para mim. Você está louco? O que separa homens de meninos? Maturidade, é isso que separa homens de meninos. Porque lá no serviço, lá na firma, você não pode chegar lá fazendo biquinho, abrindo a boquinha para cantar. Igual a piada que eu contei. Entendeu? Lá no serviço, você vê cobra engolindo cobra, e você tem que manter a pose. Não, é assim mesmo, acontece. Não. Por quê? Porque senão o olerite não vem, né? Senão o ordenado não vem no final, né? No reino de Deus, não é por causa de olerite. É por causa do amor ao reino de Deus. Você engole, você deixa para lá, você releva, você perdoa, porque você cresceu. Você já viu aqueles adultos que ficam encrencando com criança?
falou assim, mas ele tem 6 anos. Não, mas ele é terrível, pastor. Ele não sei o que lá, essa criança aí não sei. Não, mas o cara tem 6 anos, meu filho. Aí você pega esse cara, ele serve para liderar o quê? Ninguém. Nem ele consegue se liderar. Ele não consegue liderar nem ele. Então, irremediavelmente, você vai encontrar alguém que vai te contrariar. Irremediavelmente, você vai encontrar alguém que vai pisar na bola com você, que vai pensar diferente de você. Irremediavelmente, segura. Você vai encontrar pessoas que não gostam de você. Não gostam de você. E você não fez nada para isso. Você só chegou, você só existe. Mas falou assim, o cara não me cumprimenta. Ele corta a volta de mim. Mas se você é moleque, isso aí já vai servir para acabar com tudo. Se você é homem, se você cresceu, então isso é uma oportunidade para você ir lá e ensinar para ele como é que é homem, como é que é adulto, como é que um cristão age ou reage. Porque em todas as oportunidades, guarda isso no teu coração, em todos os altos e baixos da vida, você tem a chance de agir ou reagir como Deus espera de você. Em todas as oportunidades. Tá certo? Pastor, o que é que separa homens de meninos? Bom, meninos não mantêm o foco. Meninos não mantêm o foco. Você já percebeu que uma criança, você não consegue contar um assunto denso para ele, porque ele não adianta. Ele começa a te ouvir assim, daqui 1 minuto ele já não está mais lá. Ele tá lá, mas ele não está lá mais. Você chega num menino e fala assim, vamos lá, um moleque de 7, 8 anos. Você chega e fala assim, cadê a chave que eu te dei? Já era, meu filho. Começa a procurar já, porque ele não vai saber aonde está a chave. Entendeu? Moleque não mantém o foco. Você já viu como as crianças ficam? Chama as crianças aqui para orar. As crianças ficam todo mundo assim, ó. Vamos orar. Não! Dura 2 minutos, eles ficam aqui, um empurra o outro, e um não sei o quê, e fala, e brinca, e olha, e puxa o cabelo e tal. Porque criança não para. A mãe chega lá e fala assim, ó. Você vai lá para orar. Com o dente travado. Você vai lá para orar, você está entendendo? Ele ficou olhando assim. Tá bom, mãe. É a mesma coisa, fala assim, faz o que você quiser. Porque vai adiantar? Não vai. Porque criança não mantém foco. Olha, quando eu tenho folga, eu estou em casa tal. Aí o Júnior vem, pai, vamos fazer alguma coisa? Vamos, o que você quer? Eu quero andar de moto. Então, bom, pega a moto, vamos dar uma volta. Ou então, eu quero jogar bola. Aí vamos lá, joga. Só que você não consegue o pique. Você não dá conta de acompanhar o pique de uma criança. E ele pode ter estudado o dia inteiro, pode ter trabalhado com você o dia inteiro, mas ele tem uma vitalidade. Criança não para, é de um lado para o outro. Se você der alguma coisa para ele, perde. Se você contar com ele, não adianta. Criança não tem responsabilidade. Aliás, não tem que ter, criança. Você está entendendo? Existem crentes assim. Tem crente assim, que não para. Tem crente desse jeitinho assim, que não tem responsabilidade. Que não tem responsabilidade. Eu não admito trabalhar com obreiro irresponsável. Eu não admito. Chega no irmão, por que você não veio no culto assim? Não, eu faltei. Eu sei que você faltou, por isso estou te perguntando. Não, mas eu falei com o Rodolfo. Você está me tirando? Eu sou o Rodolfo? Eu que sou seu pastor, eu que estou te perguntando por que o irmão não veio. Não deu. Não deu? Foi eu que chamei você espiritualmente para ser obreiro ou foi Deus? Irmão, eu não fui bater na casa de ninguém, não. Eu não fui bater na casa de ninguém, não. Escuta, você não quer ser obreiro? Trabalhar comigo? Eu não sei o quê? Não. Quem nos colocou debaixo do mesmo teto foi Deus, meu irmão. E você deve respeito ao seu pastor.
Você deve relatório ao seu pastor, ele está ali, ele é o líder, é ele que define a sua caminhada, é ele que caminha junto com você, é assim que funciona. Mas moleque não tem essa. Moleque não para, não obedece, não tem responsabilidade, não é por mal, é porque é moleque. Não é uma malignidade. Eu aconselho muitos pastores, muitos. Tempos atrás, no dia que a gente começou, no dia que a gente começou a aula lá em, onde que eu dou aula de sexta? Eu não sei o nome. Itapira. Comecei a aula lá em Itapira, o irmão me ligou e falou assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor, mas só que tem que ser hoje. Eu falei, varão, hoje? O cara mora a 250, 300 quilômetros daqui. Eu falei, hoje? Eu vou estar em Itapira. Ele falou assim, então eu vou lá. Eu falei, mas aí já dá uns 400, 500 quilômetros para ir, fora voltar. Não, mas é um assunto sério, não sei o quê. O que você vai fazer? Eu falei, vou dar uma aula de hebraico, vou terminar 10 da noite. Ele falou assim, então, depois da aula, o senhor pode me atender? Posso. Aí saí da aula, eu nem lembrava mais, né? Vocês me conhecem. Eu nem lembrava mais. Dei a aula, quando cheguei a uma comitiva lá. Pastor, obreiro, a mulher do pastor, não sei o que lá, o rolo. De outras igrejas. Aí fui lá, pois não, meu irmão, vamos lá. Aí vai ver, é coisa de moleque. Que dá vontade de pegar na orelha de um e na orelha do outro. E falar assim, escuta, senta você aqui e você aqui. Que parte você não entendeu da Bíblia? Mas não dá para fazer isso, por quê? Porque são meninos. E menino não adianta você falar desse jeito. Não adianta você chegar numa criança de 6 anos e dar um sermão com a mesma intensidade de um adulto de 40. Porque ele não vai ouvir. Então, assim como as crianças não param, tem crente assim, não para. Não para. Uma hora quer morrer, outra hora quer matar, uma hora quer ir embora, outra hora não quer sair de casa, outra hora quer parar, outra hora quer virar obreiro, quer ser pastor, da outra hora ele quer cantar, na outra hora ele quer ser missionário na Bolívia, depois ele não quer mais ser crente, quer voltar para as drogas, depois... Você acha que não tem crente assim? Ah, pastor, isso eu estou me identificando. Então eu sou o quê? Moleque? Você é menino, não cresceu. Porque se uma hora você quer matar, outra você quer morrer, você não entendeu nada. Uma hora você quer ser pastor, outra hora você quer desviar, você não entendeu nada. Parece que tem um prego na cadeira. Tem crente que é assim, criança. Sabe criança? Por que as crianças ficam lá na salinha deles? Porque eles não entendem o nosso culto. Eles não entendem. Talvez hoje eles iam rir um pouquinho, porque se identificaram, não sei o quê. Mas não entendem os assuntos, a questão toda. Eles não entendem. Chamar uma criança de 3 anos e falar assim, ó, você tem que ser lavada no sangue. Carmesim. Ele vai olhar para você e falar assim, tio, credo, eu não quero não. Ou não é? Então por quê? Eles vão lá na sala deles, que lá eles vão aprender como é que funciona o cordeirinho de Cristo. O carneirinho. E aí você coloca uma criança aqui, parece ter um prego na cadeira, é ou não é? Não para, ele não para. Tem crente assim. Tem crente assim. Eu desisti de contar para eu não ficar chateado, para eu não, porque depois eu encasqueto, que isso aí eu uma vez orando, mas aqui em Campinas, uma vez eu contei uma irmã que foi 5 vezes no culto, no banheiro. Eu falei assim, meu Deus, será que ela está doente da bexiga? Porque no serviço, às vezes eu fico apertado para ir no banheiro e não vou por causa do trabalho, falando, agora não dá, daqui a pouco eu vou, e tal, não sei o que nem pode fazer isso, fazer xixi e beber água, meu irmão, você tem as horas, tem que obedecer, tem que fazer, isso estraga a sua saúde. Mas não, na igreja parece que os irmãos têm toda a bexiga solta. Que é um negócio que tem que ir, tem que beber, e vai lá e volta com a bandeja para 3. Aqui para você. Irmão. Entendeu? Então,
Meninos não têm maturidade. Pastor, o que separa homens de meninos? Meninos não pensam conceitualmente. Meninos não conseguem abstrair, pensar conceito. Eu dei esse exemplo uma vez numa cesta básica. Você está numa aula de matemática, de física, de engenharia, e fala assim, hoje nós vamos falar sobre como você cubica uma massa. Fazer uma metragem cúbica. Assim, como assim cúbica? Não, você vai pegar todas as medidas de altura, de largura, de profundidade. O cara fala, peraí, mas como assim? Ó, aqui tem 4 metros cúbicos de concreto. Aí o cara fala assim, não consigo, porque ele só entende linear. Ele não consegue pensar conceito. A criança, ela só pensa algo que seja o contrário do abstrato, que é absoluto. Então, como é que você ensina uma criança a continha? Com o dedo, com a laranja. Ó, você tem 2 laranjas, 2. Aí você perde uma. Com quantos você fica? Ela fala, 1. Ah, tá vendo? Aí você fala assim para a criança, agora você tem 4 laranjas e perde 2. Se você não fizer com o dedo, ela vai acertar? Não vai, porque ela não pensa conceitualmente. Ela não consegue pensar abstrato. Ela só consegue pensar no... Os fariseus eram assim. Os fariseus eram assim. Jesus, Mateus 23, ele está dizendo o seguinte para os fariseus. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo com a fé? Isso é Mateus 23, 23. Aí os fariseus, como? Vocês discutem o dízimo. Tem toda uma questão teológica para discutir o dízimo lá no Antigo Testamento para o Novo Testamento. As escolas, a escola de Hillel pensa assim, a escola de Shammai pensa assim, a escola de Rabino Akiva pensa assado, a escola... Aí eles falam assim, o Jesus chega e fala assim, vocês ficam enchendo o saco das pessoas por causa do dízimo. Aí o dízimo é o seguinte, eles davam um dízimo dos temperos, aí tem os temperos, até dos temperos. Aí tem os temperos do qual você dá o dízimo. E tem um tempero que você não dá o dízimo. Aí o conceito que eles pensavam é o seguinte. Por exemplo, o sal. O sal não precisa dar o dízimo. Porque o sal dissolve na comida. Ele some. Você pega um sal e põe na sopa. Não, mas o hortelã, não. Você coloca os pedacinhos lá e ele fica. Então tem que dar o dízimo. O açúcar, então, mas o cominho, aí Jesus falou assim, vocês ficam fazendo conta, enchendo o saco de todo mundo, falando de dízimo dos temperos, o que dá, o que não dá, mas vocês esquecem os conceitos da palavra de Deus, da vontade de Deus, o amor, a bondade, a misericórdia. Quer dizer, em nome do dízimo certo, você mata a pessoa. Aí ele olha e fala assim, vocês têm que abstrair, entender qual é o conceito do dízimo. Jesus conversando com Nicodemos, outro fariseu. O fariseu chega dizendo assim, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, não sei o que lá. Jesus fala assim para ele, você precisa nascer de novo. Aí ele regala o olho desse tamanho e fala assim, quer dizer que eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? Aí Jesus ficou olhando para a cara dele. E fala assim, você não entendeu? Pensa, Nicodemos. Pensa. Eu estou falando conceitualmente. Eu não estou falando objetivamente. Estou falando de um conceito abstrato. O nascer de novo é igual ao vento. O vento? Como? Tem gente assim na fé. Meninos não conseguem pensar conceito. Meninos não conseguem manter o foco. A gente está no primeiro ponto? Eita. Meninos progridem, ou melhor, homens progridem, meninos são sempre imaturos. Última parte do primeiro ponto, não sei se a gente vai conseguir terminar. Meninos são levados com facilidade. Você contou uma historinha para o menino, acabou. Não é aquele tio que chega na casa e troca o time do seu filho com uma conversa?
Tem ou não tem? Ele chega lá, dá uma camisa pro seu filho, acabou, mano. Virou palmeirense na hora. Virou corintiano, virou sei lá o quê. Do nada ele passa para Ponte Preta. Na Ponte Preta não está combinando, né? Ultimamente. Não tá, é Ponte Preta que caiu? Não está mais muito combinando. Mas, então você tem aquele tio que chega lá e fala assim, o cara fez meu filho virar São Paulino. Com a conversa. Aí depois ele cresce e não quer mais largar. Depois, por quê? Porque crianças são levadas com facilidade. Por que a gente tem que ensinar um filho a não andar com estranho, não dar bom dia a estranho? Porque o estranho chega em 2 conversas, meu irmão. Em 2 tempos. Ele entra dentro do carro e vai embora. E a criança que entra, sem espernear, sem gritar, é ou não é? Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, outro texto, Efésios 4,14. Ele diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 14. E aí, deixa eu colocar aqui em Efésios, porque aí não é só o 14, não. Pode ser o 15, 16, 17. Ele diz o seguinte, um outro texto sobre meninos e os problemas de ser menino. Efésios capítulo 4, versículo 14. Não sejamos mais meninos inconstantes. Não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ele está dizendo, irmãos, a gente não pode ser levado por qualquer conversa igual moleque, igual criança. Esses dias atrás, eu fui almoçar na casa de uma família da igreja e um dos filhos, uma criança, também da igreja, veio no meu carro. E aí veio com a conversa e falou assim, pastor, o senhor sabia que a terra é plana? Eu falei, quê? Você sabia que a terra é plana? Porque tem várias formas de provar. Eu fiquei olhando. Fala uma. Não, porque tem uma foto que não sei o que. Eu falei, não, filho. Não é, a terra não é plana. Aí chegamos lá na casa e ficamos 1 hora. Porque o terraplanismo voltou à tona. Agora tem uma nova era de terraplanistas. Né? Pessoas que acham que conhecem a Bíblia e não sei o que lá e tal. Bom, a Bíblia está falando que a terra é redonda faz hora. Entendeu? Que Deus, a terra está na redondez da terra. Eu não quero entrar nesse pormenor aqui agora. Mas aí você gasta tempo, por quê? Porque o cara foi lá, viu 3 vídeos. E agora a terra é plana. Porque eu vi 3 vídeos. Mas isso, tudo bem, é da idade dele. É moleque. É moleque. Eu não posso me comportar como moleque para ser levado por qualquer vento de doutrina que aparece na fé. Está me entendendo? No reino, na fé. Tem gente que, pastor, agora tem uma unção de não sei o que lá. Ô, meu filho, você está nessa ainda? O apóstolo Paulo está dizendo, 4,14 de Efésios, não sejamos mais moleques, inconstantes, levados por roda por todo e qualquer vento de doutrina. Eu falei que era o último ponto, mas eu queria trabalhar isso, mas não dá. O cara está na igreja, está tudo bem. Aí do nada ele abraçou a heresia. Do nada ele abraçou a heresia. Meninos são levados com facilidade. O cara escutou um vídeo. Agora é a época dos vídeos. Não, porque tem um judeu que ele está falando o seguinte, pastor. O cara na Bíblia, porque ele é judeu. Desde quando você vê judaísmo interpretar a Bíblia do jeito certo? Jesus já sofria com isso aí. Os apóstolos já sofriam com isso aí. Os profetas sofriam com isso aí. Não, pastor, porque agora o nome de Jesus não é, o nome de Deus está errado, não é Deus, é Dus. Não é Jesus, é Yeshua, é Roshua, é Raurush. Depois de velho você vai entrar nessa, meu filho. Depois de marmanjo. Último do primeiro ponto. Meninos não medem consequências. Meninos não medem consequências. Então tinha a história do o casal que falava mal do pastor. Aí o pastor chegou lá na casa deles para almoçar, e esse pessoal é sempre falso, né? Quem fala mal nas costas geralmente é falso.
E aí, pastor, para nós é uma honra, uma alegria, porque o senhor, não sei o que lá, o senhor é o nosso pastor, nada faltará, não sei o que. Beleza, aí estava lá na hora do almoço, e o menino, de uns 4 anos, eu ficava olhando assim no pastor, aí dava a volta para cá, dava a volta para lá, e o pastor falou: o que foi? Eu falei assim: não, porque o meu pai falou que o senhor tem 2 caras. Eu, como assim? Aonde é a outra? E o menino dava a volta e eu falei: caramba, eu só estou vendo um, né? E o pastor tem 2 caras, porque não sei o que e tal. Aí o menino não mede consequência, mas pensa no furdunço que virou. Menino não mede consequência. Ele não consegue medir as coisas. Outra questão de não pensar conceito, ele não consegue medir as coisas. Por exemplo, você chega numa criança, você vai viajar. Igual volta e meia, eu vou para o Mato Grosso. Agora, graças a Deus, meus filhos já não passou essa fase aí. Mas, pai, tá chegando? Vamos. A gente está lá em Anguera ainda, filho. É 700 quilômetros daqui lá. Aí, não está chegando. Então tá bom. Aí daqui uns 20 minutos. E aí, pai? Vai demorar? Filho, aí como é que eu explico para uma criança de 4 anos que o negócio demora 8 horas? Não dá. Tenta, me dá uma chance, me dá uma ideia. Como é que eu explico para uma criança de 3 anos, 4 anos, que é 8 horas? Como que eu explico? Você tem essa ideia? Eu não tenho. Senta e fica quieto. Não é agora. Pai, aí, quanto tempo falta? Falta 1 hora. O que é isso para ele? Nada também. Não, agora só falta 1 hora. Parece que é pouco, mas na cabeça dele, daqui 15 minutos ele vai vir de novo. Porque menino não mede consequência, não mede tempo, não mede espaço. Eles não entendem até onde eles podem ir, até onde não podem. Por quê? Porque meninos são inconsequentes. Eles não estão nem aí para o que vai acontecer. Não por mal, é que eles não conseguem entender os desdobramentos. Não conseguem entender os desdobramentos. Pastor, tem gente assim na igreja? Tem. Claro que tem. Ou você nunca viu crente fofoqueiro? Você já viu? Ninguém fala nada. Ele chega em você e faz a caveira do outro, sabendo que você é amigo do outro. Ele não mede a consequência. Quer dizer, não entendeu. Como eu estou no primeiro ponto, eu não vou pregar essa mensagem toda hoje. Segundo ponto, o reino de Deus é um chamado para adultos. Terceiro ponto, homens não ficam de mal. Mas a gente termina esse assunto semana que vem, tá certo? Porque eu não vou conseguir terminar com qualidade. Eu não estou terminando nem o primeiro ponto. Então, semana que vem, a gente volta a falar sobre o que separa homens de meninos na fé. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.